essas duas teologias, elas se complementam e se fortalecem. Isso é importante ser dito. Primeiro que a teologia, chamada teologia da prosperidade, ela é estadunidense, ela é capitalista, e ela sempre usa os mesmos textos como argumento para afirmar um individualismo estúpido, mágico, baseado em critérios que são de produtividade e lucro. São os critérios. E tem uma relação com a questão do milagre e da cura. Milagre está ligado à cura corporal e à bonança financeira. Esses elementos atravessam a teologia da prosperidade. Qual o texto? Ela perguntou. O texto é basicamente João 10:10, que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o texto que é mais citado por essa galera. Engraçado, porque vida em grego, você tem duas grandes palavras: bios, da onde vem biologia e tal, zoé, da onde vem zoológico. Zoé é a palavra que Jesus geralmente fala, que não é vida biológica, mas é vida qualitativa. Assim como a palavra thanatos, muitas vezes usada na Bíblia, assim a palavra necros, de onde vem necrotério, que tem a ver com necros, tem a ver com a morte enquanto a cadaverização, cadáver, e thanatos, que é até uma divindade na cultura grega antiga, ela tem a ver no universo, sobretudo do Evangelho de João, com morte em vida, uma qualidade morta de vida. Ou seja, grande parte das pessoas, para Jesus de Nazaré, naquela época, ele identificava vidas mortas. E, portanto, a noção de abundância não tem nenhuma relação com a noção de prosperidade financeira e nem com saúde absoluta e afastamento de doença. Se fosse assim, Jesus estaria se contradizendo, porque ele morreu assassinado na cruz. Em outras palavras, ele morreu perdendo. Entende? E ele mesmo chega a dizer que ele é caminho, verdade e vida. A palavra só é vida. Então, a gente tem que entender de que vida se trata. Mas vai lá. Não vou entrar aqui em detalhes de interpretação bíblica, mas o importante é quando que isso foi transformado numa interpretação com interesses muito evidentes. Isso foi transformado no século XX, quando você tem uma mudança profunda no tipo de capitalismo pós-industrial que nós vivíamos. Você tem o fenômeno da Margaret Thatcher, você tem uma destruição cada vez maior de um capitalismo, por exemplo, como é na Noruega, na Suíça, na Suécia, baseado no bem-estar social, porque são países capitalistas, vamos lembrar, não tem nenhum país comunista ali. E você tem a destrutividade das políticas de garantia desses direitos da população. E aí começam os grandes pregadores dos Estados Unidos, que eram, muitos deles depois foram assessores da Casa Branca, eram pastores que celebravam na Casa Branca, a interpretar. Esse texto que eu citei é o texto mais citado para dizer que Jesus nunca quis miséria. E aí se interpretava um outro, entrelaçava esse texto com o texto de Paulo, dizendo que é o texto, por exemplo, que está na base da igreja do Silas Malafaia. Em Cristo somos mais que vencedores. Então, vitória e abundância. E aí, meu camarada? Lembrando que ele é a Assembleia de Deus, vitória em Cristo. Por causa disso. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas que vitória de um derrotado na cruz? Você tem que se perguntar. Que vitória de um derrotado na cruz? Esse camarada, a vitória que Paulo está dizendo não tem nenhuma relação com produtividade, com vida sem doença e com bonança financeira. Rapidamente, essas igrejas montaram um exército extremamente bem treinado, com um discurso muito afiado, tocando na raiz dos desejos do pobre. Porque a gente pensa que o desejo do pobre é uma sociedade solidária, quase que um socialismo de periferia, o socialismo do gueto, é a coisa mais louca do mundo afirmar isso, porque é óbvio que não é assim. É só você ver, quando você sobe numa favela, qual é o tipo de moda que as pessoas têm. É a moda de quem garante o sistema, sendo o sistema é Nike, é Reebok, é Mizuno, é TV de plasma, é Hyundai. Esses são os desejos. É Teneré, entende? São os desejos. É um desejo dentro de um sistema operativo, muito claro. Ou seja, o desejo do pobre é dentro do sistema se tornar um vitorioso do sistema, se tornar um rico. É sair de baixo e para cima, se tornar um Ronaldinho Gaúcho e olhar e falar para todo mundo, basta querer que você pode.
o que é a maior falácia do planeta. Basta crer que você pode. Não é a vitória da coletividade, é a representatividade do individualismo para que todos os outros indivíduos se inspirem. Então eu também posso, dentro de um sistema que é competitivo. Se alguém subiu, muitos desceram. Se alguém ganha 1 bilhão, muitos vão ganhar um salário mínimo. O sistema é isso. Não tem como mudar essa lógica se o sistema ele se perpetua e se prolifera. E aí começa as pregações baseadas nisso. É o no pain, no gain da fé. É isso. A teologia da prosperidade é o no pain, no gain da fé. Então, você tem termômetros que são quantitativos, não são qualitativos, são quantitativos, que são baseados no lucro, na saúde sem doença, no sucesso individual, hoje a visibilidade individual, como sinônimos de vitória da vida em abundância. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando isso se casa, identificar se alguém é da tradição messiânica. O Messias vem como filho de Davi. Por isso os evangelhos dizem que pessoas nas ruas, um cego de nascença fala: Jesus, filho de Davi, tende piedade ou misericórdia de mim, ou compadeça-te de mim. Porra, filho de Davi. Mas o projeto de Davi é um projeto de poder. Então, quando você tem... Olha, eu vou dar uma aula de teologia bíblica bem boba aqui, mas bem rápida, que é o estamento sacerdotal de Israel, ele ficava submetido ao estamento político, monárquico de Israel, na época de Davi e Salomão. Depois, quando você tem a divisão dos reinos do norte e do sul, 722 a.C., o que você tem é o estamento sacerdotal sobe, o estamento político ele perde poder. Tanto que a gente conhece nos evangelhos Anás e Caifás, o estamento religioso, mas Herodes, o estamento político, ele tem um poder muito menor. É verdade isso. Esses estamentos eles fazem essa alternância. O que acontece com a teologia do domínio? Ela é uma teologia sacerdotal, que veio da teologia da prosperidade, mas baseado nos ideais de domínio monárquicos da época dos reis. Então, é a mentalidade monárquica do sucesso baseada na sujeição de outros povos ao domínio de Israel. E, independentemente, o modelo é Davi, mas o Davi fez merda pra caralho. Me desculpa, não vou falar mal aqui, até tem o Bro, mas a gente teve um sonho de um presidente da República que era um modelo de Davi, mas o camarada pode falar o que quiser de pessoas morrendo na pandemia, mas é alguém segundo o coração de Deus, porque não importa a vida ética, importa a possibilidade do domínio. Então, a teologia da prosperidade se aliou à teologia do domínio. Então, prósperos são esses que são vitoriosos no domínio. Portanto, a marcha para Jesus, ela é um projeto de domínio político, de sujeição. A fala do ex-presidente da República, antes de ser presidente da República, que disse que as minorias se curvem às maiorias, ela diz tudo. Aí o pensamento é, Jesus de Nazaré, ele era a encarnação da onipotência, do Deus dos exércitos, da teologia do domínio da época dos reis? Claro que não. Jesus de Nazaré é o poder do amor que sempre promove impotência. Eu não posso tudo, porque eu não posso te atropelar. A impotência faz parte do poder de quem ama. Então, hoje eu olho essas duas teologias que se amalgamaram e fico pensando, elas são tudo, menos a referência a alguém que morreu no poder do amor e, portanto, não pôde todas as coisas, e porque não pôde foi assassinado, porque a impotência faz parte do poder de Jesus de Nazaré. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas